É verdade, a gente segue tentando entender as muitas nuances desse conflito. Por essa razão, a gente recebe agora o Igor Lucena. Ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, já colaborou com a gente em várias outras coberturas. Igor, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Boa noite, Daniel, boa noite, Marcelo, é um prazer estar com vocês. Pois é, para começar, queria naturalmente pedir sua avaliação desse ataque do Hamas que culminou com esse contra-ataque de Israel, guerra declarada, centenas de mortos em horas de conflitos. Enfim, que avaliação é possível fazer? As motivações, fala-se em uma falha do Serviço de Inteligência de Israel e quais poderiam ser as motivações? Também alguns colegas comentaram sobre a possibilidade de uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. Você entende que isso pode ter ajudado o Hamas a intensificar esse ataque? Bom, Daniel, vamos tentar sumarizar todos esses pontos, né? Acho que a situação é muito mais complexa, isso envolve diversos países e existem... Alô? Tá perfeito, pode prosseguir, pode prosseguir. Bom, vamos lá, existem pontos fundamentais nessa história toda que envolvem direto de vários países. O primeiro ponto, quando a gente fala do Mossad, de sistemas de segurança, claro que eles já evitaram diversos ataques a Israel. A diferença é que quando os ataques são evitados, isso não fica publicizado. Então, eles evitaram centenas de ataques ao longo da história, por um sistema extremamente eficiente. Infelizmente, esse eles não conseguiram. O mesmo pode ser dito da CIA e das inteligências americanas, que não conseguiram evitar o 11 de setembro. Mas acontece, isso infelizmente não tem como você retirar da história. Segundo ponto, desde o governo de Donald Trump, o Estado de Israel vem fazendo acordos de... Como é que a gente pode falar? De tentar uma melhora da situação no Oriente Médio. Israel fez um acordo em 2020 de abertura comercial e diplomática com os Emirados Árabes Unidos, que foi um ponto histórico. Já estavam sendo negociados um acordo de aproximação com a Arábia Saudita, mas lembram que isso não é apenas de uma maneira tradicional e simples. O que acontece é que os países árabes ao redor, apesar das suas divergências com Israel, temem muito mais o Irã do que Israel. Isso porque o Irã, apesar de muitas pessoas acharem que existe uma visão 100% árabe, o Irã era a antiga Pérsia. Eles são os persas novos. Existe uma visão clara, histórica, combatente entre árabes e persas. E aí eu sei que pode parecer um pouco comum, mas às vezes o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E muitos dos países árabes acreditam que tecnologias americanas e israelenses poderiam ser úteis no caso de defesa contra armas nucleares iranianas. Por causa disso, essa aproximação era vista com bons olhos. Os Estados Unidos tinham um plano de proteção a Riad, na Arábia Saudita, se os sauditas se aproximassem e abrissem relações com Israel. Obviamente, tudo isso enfraqueceria demais os iranianos na região. Então, quando você assiste esse contexto geopolítico maior, o enfraquecimento e um conflito aberto em Israel serve aos interesses do Irã em desestabilizar aquela região. Agora, o próprio Ayatollah Ali Khamenei, nós temos informações de que ele saudou essa vitória, então saudou esse ataque vitorioso pelo Hamas. Há inteligência clara de que os iranianos financiaram parte desses ataques, o Hamas não teria capacidade sozinho de realizá-los, e também extremistas, não necessariamente, como o Marcelo falou, do Hezbollah, mas que estavam na região do Líbano, lembrando que o Líbano há 3 anos está totalmente sem um controle de governo central depois das explosões no porto, também teriam participação nesses ataques. Então a gente está vendo um conflito que envolve uma parte do Líbano, envolve o Irã, envolve a própria região da Palestina, que é muito mais complexo do que isso. Além disso, nós tivemos
há mais ou menos um mês, uma troca de prisioneiros entre o Irã e os Estados Unidos, aonde o presidente Joe Biden liberou mais de 6 bilhões de dólares que foram para o Irã, supostamente apenas para uso de sistemas de manutenção de paz, alimentos, mas não se pode confiar em um governo como o iraniano. Então, isso está sendo extremamente criticado dentro dos Estados Unidos e que vai ser utilizado na campanha americana, inclusive pelo presidente Donald Trump. Então, veja, a situação é um conflito aberto onde envolve os Estados Unidos, envolve os europeus, e quando a gente fala também de política externa, Daniel, a gente está falando de que muitos israelenses contra Netanyahu, não importam os motivos, agora vão se unir. O objetivo agora é a defesa unilateral de Israel. Então, isso também vai, na minha visão, consolidar, neste momento de guerra, o poder de Netanyahu, independente de divisões políticas ou mudanças no processo do Supremo Tribunal. Os israelenses vão se unir pela defesa da sua própria vida e do seu próprio território. Na prática, o que nós estamos assistindo é um conflito muito aberto no Oriente Médio, que envolve diversas partes e que, no contexto macro, envolve a invasão da guerra na Ucrânia, o conflito no norte do Kosovo e também na Sérvia, o conflito do Azerbaijão e da Armênia, os golpes militares na África e agora no Oriente Médio. Na prática, o mundo está extremamente mais perigoso depois da invasão da Ucrânia e diversos grupos e países expansionistas ou terroristas estão se aproveitando desse momento para criar, de fato, uma espécie de novas zonas de conflito que nós vimos no século passado. Então, acredito que isso é apenas o começo de uma situação bastante complexa no planeta. Pois é, são muitos elementos que acabam se conectando. Estamos conversando com o Igor Lucena. Igor, eu peço licença para chamar o Adriano Cerqueira, comentarista convidado. Ele vai formular a próxima questão. Cerqueira, sua vez. Com relação a essa questão que você detalhou muito bem, como que você vê o posicionamento de potências emergentes em termos globais, como a China, a própria Rússia, que já foi muito influente nessa região do Oriente Médio, né, só que agora está totalmente envolvido no conflito com a Ucrânia. Como é que você acha que vai ser os movimentos tanto da China quanto da Rússia em relação a esse conflito aberto agora, lá envolvendo Israel, né, e Hamas, principalmente? Adriano, essa é uma situação muito complexa. Acho que a Rússia não vai ter tanto avanço dentro dessa situação por um motivo muito simples. Ela já tem os seus problemas na Crimeia, a própria invasão russa, problemas internos. A gente está assistindo, nós vamos ter uma eleição na Rússia que, apesar de não ser livre, o presidente Vladimir Putin vai ter que ir às ruas. Eu acho que, neste momento, os russos não vão avançar sobre esse conflito no Oriente Médio. Até porque, quando a gente olha os conflitos mais recentes, né, que foi a questão do Azerbaijão e da Armênia, onde os russos foram à mesa de negociação, eles simplesmente lavaram as mãos, e isso fez com que o presidente da Armênia assinasse o Tratado de Roma para que, se o presidente Putin for à Armênia, ele poderá ser preso, mostrando um total descontentamento com os russos. Os russos não avançaram sobre esse assunto. A mesma coisa na região do Kosovo e da Sérvia, que tem um total interesse dentro da zona de influência russa, foi totalmente abandonado pelos russos. O grande agente que intermediou a OTAN na região e mais sistemas de paz para manter aquela região foram os Estados Unidos. Então, não acredito numa intervenção russa neste momento no Oriente Médio, pelo grau de complexidade que ele está tendo. E se os russos forem, de alguma maneira, vistos de algum lado do conflito, pode aumentar a questão de sanções, que, obviamente, vão recair agora sobre lideranças palestinas. Agora, no caso da China, acho que a China poderá se meter dentro do conflito. Eu acho que eles poderão tentar, de alguma maneira, mediar a situação. Não acho que eles tomaram um lado palestino.
acho que os palestinos, por existir o braço político, como Marcelo falou, do Hamas, mas, apesar disso, o lado militar mostrou-se preponderante, e isso pode deslegitimizar as exigências de longo prazo dos palestinos na região, o que é péssimo. E, na prática, os chineses podem entrar dentro da visão de comunidade internacional. E onde nós vamos assistir os primeiros movimentos disso? Obviamente, faz muito pouco tempo, a gente está falando de 24 horas, os diplomatas devem estar sendo convocados. Nós vamos assistir isso no Conselho de Segurança, onde o Brasil tem a presidência e onde nós vamos assistir quais serão os posicionamentos da República Popular da China e também da Federação Russa. Lembrando que a China tem um problema grande com a questão de Taiwan, então nós vamos passar por uma eleição em Taiwan também, então os chineses são muito cautelosos em não tentar similarizar os seus problemas territoriais com problemas territoriais dos outros. O que é mais importante do ponto de vista de potências emergentes é o próprio Brasil. O Brasil foi extremamente criticado pelos meios internacionais e pela comunidade internacional por ter colocado Rússia e Ucrânia no mesmo patamar, na mesma situação, o que foi péssimo. E o que agora é o grande questionamento é o que o Brasil vai dizer? As primeiras declarações do Itamaraty e do presidente Lula não condenaram o Hamas, falaram de paz, tentaram tocar numa visão clara que todo mundo defende, o território palestino para os palestinos e a defesa do Estado de Israel, que o Brasil também foi um dos membros que ajudou a fundar Israel. Porém, acredito que nesse ponto a comunidade internacional precisa, inclusive com o Brasil, criticar abertamente o Hamas militar e tudo isso que está acontecendo. É isso, raio-x do conflito em Israel, o papel das potências mundiais e também as expectativas. Estamos conversando com o Igor Lucena, especialista em relações internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. A pergunta agora é de Marcelo Favalli. Professor Lucena, sempre um prazer conversar com o senhor. A gente já se comunicou ou pela tela ou numa conversa informal tantas outras vezes. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Queria saber agora, olhando um pouco para o lado dos palestinos, quer dizer, é uma enorme complexidade quando a gente fala da faixa de Gaza, existem esses grupos com braços armados que têm uma função na administração pública dos palestinos. Isso enfraquece essa busca de voz dos palestinos para tentar ser reconhecido internacionalmente? A gente está falando de um ataque cruel que foi feito ainda na calada da noite, no começo da manhã desse sábado no horário local. Muita gente dormindo foi surpreendida com o barulho de explosões. Quer dizer, e claro, desses quase 500 mortos, nós estamos falando de uma cifra majoritariamente civil. Nessa lista tem crianças. Por mais que isso tenha sido feito pelo braço armado do Hamas, que tem outras conexões, isso acaba enfraquecendo a faixa de Gaza como um todo, ou então lideranças que venham pleitear mais direitos, por exemplo, nas Nações Unidas. Olá, Marcelo, é um prazer mais uma vez falar com você. Infelizmente, eu preferia que estivéssemos falando de outro assunto que não é esse, mas faz parte do nosso papel informar para toda a população no Brasil e no mundo o que acontece. E agradeço a sua pergunta, porque a situação da Palestina é uma situação complexa da faixa de Gaza. E eu vou tentar aqui sumarizar a visão palestina e qual é o grande problema. Isso porque a situação de Israel é muito mais comumente conhecida pela população. O Estado, a autoridade palestina na região, apesar deste nome, a autoridade governamental, ela não é majoritariamente aceita pela própria população palestina. E isso é um grande problema. Uma parte considerável dos palestinos na região, como você mesmo diz, julga que os principais líderes que representam o ideal daquela região são os líderes do Hamas. O problema é que essa população, que de maneira nenhuma é vilã, isso aqui a gente não está falando de vilões, pessoas boas e más, mocinhos, a gente está falando de uma população que tem direito à sua terra e ao seu território. Uma parte dessa população
acredita que o Hamas são seus principais representantes. Entretanto, a visão do Hamas para fora da Palestina é uma visão da total aniquilação de Israel. Isso a gente está falando do braço armado, a visão de que o Estado de Israel não deve existir. Então nós criamos uma contradição. O lado político, tanto do Hamas quanto da autoridade palestina, tem uma visão subjugada dentro de uma parcela considerável dos palestinos, enquanto o outro lado mais radical é aceito. E esse lado radical faz um ataque terrorista como esse, o que torna a legitimidade dos pleitos do povo palestino da faixa de Gaza muito menor e questionável perante a comunidade internacional. E o que é mais complexo é o retorno dos ataques, né, a contraofensiva dos israelenses na faixa de Gaza atinge, como você disse, crianças, pessoas idosas, mulheres, e essas pessoas indiretamente se tornam escudos humanos para os terroristas do braço armado do Hamas que estão na região da Palestina. Então, o uso da violência por parte do Hamas faz com que a situação se torne quase que impossível de ser resolvido dentro da política nacional ou internacional. E essa é o grande problema de que acredito que é uma situação muito difícil de ser resolvida internamente sem a ajuda da comunidade internacional. O Caniato é meio que o maestro aqui, né, entre perguntas e respostas. Fique à vontade, meu amigo, mas fique à vontade. Eu queria estender, manter o professor Lucena aqui na linha. A gente está falando aí de governos, de braço armado, braço político, da geopolítica internacional. Olhamos bastante para o macro, professor Lucena. Eu queria trazer para o micro, né? Porque desses quase 500 mortos, a gente está falando aí na esmagadora maioria de civis que estão no meio do fogo cruzado. Eu vou repetir aqui uma informação que eu trouxe no comecinho aqui do Jornal Jovem Pan, nessa edição especial. Israel já anunciou que está cortando o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. Claro, na vida contemporânea, na vida moderna, a eletricidade é um bem fundamental para a manutenção da vida, de qualidade mínima do cotidiano, né? Isso é o primeiro passo. Não me espantaria se eles diminuírem o fluxo de água potável, fluxo de alimentos, de remédios, abastecimento para medicamentos em hospitais, por exemplo, porque, como mostra aqui o mapa, é preciso passar por Israel para chegar na faixa de Gaza. Dá para vir pelo mar, aqui é o mar Mediterrâneo, que também é controlado aqui pela eficiente frota naval de Israel. E muitos palestinos também trabalham em Israel e precisam passar pelaquela passagem. Muito Exato. bem lembrado, Daniel, um fluxo constante, diário, de pessoas aqui nessa fina fronteira. Mas, professor, agora olhando para a população, né, que vai ser muito provavelmente punida e banida e ter os serviços básicos banidos. Eu queria a sua avaliação. Isso também não enfraquece um pouco esse termo de vingança que o Benjamin Netanyahu, quero dizer, fortalece essa vingança, mas não quebra um pouco aí dos direitos de resposta do próprio governo israelense? Marcelo, isso aí é interessante, e aí a gente vai entrar exatamente dos dois pontos que... Eu vou responder a sua pergunta do micro, claro, mas é importante colocar a visão macro do ponto de vista de relações internacionais. Nós entramos no chamado Realpolitik, depois da guerra na Ucrânia, dos fatos como eles são, da realidade que se impõe, né? E a gente está falando de uma realidade que se impõe de um momento de guerra. E o que é que a realidade está nos mostrando? Essa guerra une a população em torno de Netanyahu e da defesa. Os israelenses tiveram uma situação de Yom Kippur há 50 anos. Eles têm uma visão de que, se não reagirem de uma maneira forte e radical, o que nós assistimos vai ser apenas o começo. Eu sei que isso não é justo com a população palestina, é cruel, chega a ser quase desumano
a gente está falando de cortes de energia elétrica, cortes de água. A gente viu o Vladimir Putin tentando destruir isso para os ucranianos e deixá-los morrendo de frio. A gente sabe o que é isso. Agora, a guerra como ela é. Isso nós estamos assistindo a uma guerra de fato. Então, toda a tecnologia, toda a capacidade, tudo que a Israel poder fazer para infligir um ataque ao Hamas, ele fará. E mesmo que no meio desse caminho tenham vítimas. Isso porque nas guerras, do ponto de vista prático, temos vítimas civis. Eu não falo isso com alegria, muito pelo contrário, eu falo isso com uma enorme tristeza, mas isso é a guerra como ela é, a situação como ela é, e eu acho que isso vai ser apenas o começo. Acho que Israel não vai deixar esse ataque por fim, e isso tem um objetivo muito claro. Guerras para mudança e para uma finalização tem como objetivo uma mudança política do seu inimigo. O objetivo, fim, é um ataque tão brutal e fulminante que impacte, inclusive, pessoas civis, para que o Hamas, de alguma maneira, no médio prazo, seja extirpado do poder político e de uma certa maneira, militar da faixa de Gaza, e que alguma outra autoridade palestina vá para uma negociação clara. Eu sei que isso parece ser difícil e longo, dado a 70 anos de conflito, mas um dos objetivos da guerra basicamente é esse. E, infelizmente, a população civil vai pagar um preço muito grande pelos ataques feitos pelo Hamas em Israel. Não, o senhor tem toda a razão, porque um dos princípios do estudo das relações internacionais, e esse é um outro ponto de intersecção entre nós dois, professor Lucena, é a frase de Clausewitz, né? O que é a guerra, senão a imposição pela força armada da vontade política de um lado sobre o outro. Exatamente. E se o Hamas quer destruir Israel, do ponto de vista armado, Israel vai atacar até destruir o Hamas. É exatamente isso que nós vamos assistir agora. Assim, do ponto de vista prático e direto da guerra como ela é, como ela foi teorizada ainda no século XVIII e XIX. Tá certo. A gente quer agradecer demais a participação do Igor Lucena, especialista em relações internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Marcelo, Adriano. Até a próxima.